Bom, eu vou compartilhar com vocês a atividade lá no sala de aula. Vamos lá. Acho que já está aparecendo para vocês aí, né? Então, assim, gente, esse é o trabalho que eu havia explicado para vocês no primeiro bimestre, né? No bimestre passado, que a gente faz todo bimestre. É um trabalho mais robusto, vamos dizer assim. O bimestre passado, eu acabei optando para vocês fazerem uma atividade um pouco mais simples, né? Por conta do tempo. Mas esse bimestre eu estou pedindo uma coisinha um pouquinho mais elaborada. Então, a primeira coisa é entender do que se trata o trabalho. Né? E vocês, o tema do trabalho é a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. A gente está falando aqui, né, sobre alguns assuntos, e volta e meia a ONU surge. E para as próximas aulas, a gente também vai acabar citando a ONU em algumas situações. Então, por se tratar de uma coisa que está presente, acho interessante que a gente se aprofunde um pouquinho mais nessa ideia, né, do que é a ONU e para que ela serve. Então, como é que vocês vão fazer esse trabalhinho, né? Esse trabalhinho, não, esse trabalho. Vocês vão pesquisar sobre a ONU. E o que vocês vão procurar saber? Sobre a criação. Então, quando que a ONU foi criada, o que estava acontecendo para pensarem na ONU, o seu papel. Então, para que a ONU serve, né? Os países que fazem parte, e aí aqui eu já adianto, gente, são muitos países, né? Talvez fique uma coisa extensa, assim, vocês ficarem falando país por país, porém, vale a pena vocês colocarem ali os principais, mas são bastante países que fazem parte da ONU, quase 200, tá? E assim, né, quais são as instituições que têm relação, que são subordinadas à ONU, e aqui já vou dar até algumas dicas. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, a, a Unicef, que cuida, né, das crianças, a Unesco, que cuida da parte aí do patrimônio histórico e cultural, tem a Acnur, que é a Agência para Refugiados da ONU. Então, assim, dentro da ONU ainda existem outros órgãos, assim, que são especialistas em determinadas temáticas, né? Justamente por serem, assim, temáticas, primeiro, importantes e complexas dentro do mundo. Então, vocês vão pesquisar a respeito, né, da estrutura da ONU, entender ali a função dela. Aí, como é que vocês vão entregar essa pesquisa para mim? Vocês não vão fazer, vocês não vão escrever nada. Não quero, vocês não vão precisar entregar nada por escrito. O que eu quero que vocês façam é que, em cima das informações que vocês escolherem a respeito da ONU, que vocês produzam um vídeo explicando. Né? Então, vocês vão pesquisar, vão entender. Se tiver dúvida, vão me procurar para esclarecer as dúvidas a partir das pesquisas que vocês fizerem e vão, a partir disso, vão fazer um compiladinho e vão fazer um vídeo explicando o que é a ONU, tá certo? Bom, esse vídeo, obviamente, vocês não precisa gravar, né, um vídeo de 20 minutos, não, vocês vão, são vídeos curtos. Então, dentro desse universo do que vocês vão pesquisar, vocês vão pegar as principais ideias e elaborar um vídeo. Eu coloquei aqui, vou até fazer uma ressalva, eu coloquei que o vídeo deve ter até 3 minutos. Por quê? Porque não dá para falar em 30 segundos o que é a ONU, mas também, não, como eu disse, não quero que vocês fiquem 20 minutos falando. Então, assim, uma média de uns 3 minutos é um vídeo que tá bom. Professora, mas eu falei o meu vídeo ficou com 4. Tem problema?
Não tem problema, gente. Eu só quero que vocês façam esse recorte, tentem adaptar para uma linguagem que caiba nesse tempo, né? Porque pensem, é como vocês mesmos, né? Eu sei que muitos de vocês não têm muita paciência para assistir vídeos muito longos. Então, pensem que vocês estão criando um conteúdo que vocês assistiriam, né? Então vocês vão pensar a respeito da ONU a partir das pesquisas e transformar aquilo que vocês escolherem de informação num vídeo que vocês assistiriam. Deu para entender, gente, o que é a atividade? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, olha só. Eu postei na sexta-feira, dia 14, né? Mas. Ai, que espertinha, né? Fiz errado. Perdão. Professora, a Ana Caroline está perguntando se ela pode entrar na aula. Pode, fala para ela entrar. Tá bom. Obrigada. Então, gente, só para concluir aqui a questão da explicação do trabalho, vocês podem entregar os vídeos até dia 1º de junho. Então, assim, tem pelo menos aí 15 dias para vocês fazerem a pesquisa e produzir o vídeo, né, para vocês poderem entregar, tá certo? Então, nesse meio tempo, conforme vocês vão fazendo as pesquisas, conforme vocês vão estruturando o trabalho, se surgir dúvida, vocês podem me chamem pelo privado, né, no WhatsApp, manda a dúvida de vocês, que eu vou tentar ajudar, tá certo? Então, sobre o trabalho é isso. Vou parar aqui de compartilhar a tela. Tá tudo lá explicadinho também no Google Sala de Aula. Então, qualquer dúvida que vocês tenham posteriormente, que às vezes a dúvida só aparece também quando a gente começou a fazer, né? Então, na hora que vocês começarem a fazer, se tiver alguma dúvida, vocês me procuram, tá certo? Bom, partindo disso, a gente vai agora, então, retomar o que a gente estava conversando sobre lá a questão do mundo bipolar, né, do período da Guerra Fria. Eu vou compartilhar aqui com vocês novamente o currículo em ação. Gostaria que vocês aí pegassem o de vocês também, né, para ir acompanhando e para a gente ir seguindo aqui esse assunto. Se eu não estou muito doida, se eu tiver, vocês me avisam, por favor. A gente já estava falando dessa parte aqui, da bipolaridade e multipolaridade. E, se eu não me engano, eu terminei falando da OTAN e do Pacto de Varsóvia, certo? Quem estava na última aula, é isso? Acho que foi isso, professora. Sim, tanto que eu li, professora, o texto lá. Desculpa o atraso, dona, que não estou muito bem. Tudo bem, Ana, tudo bem. Então, eu também me recordo disso, que eu estava explicando para vocês, que eram pactos aí, né, de ajuda militar, e que cada um deles, né, a OTAN estava do lado capitalista e o Pacto de Varsóvia do lado socialista. E que, obviamente, quando a União Soviética se desfaz lá em 1991, a gente também acaba tendo aí o fim do Pacto de Varsóvia. A OTAN permanece, e aí existem os questionamentos sobre as intervenções que a OTAN faz em zonas de conflito até hoje, que muitas vezes acabam ali afetando civis, né? Geralmente os alvos aí da OTAN, eles acabam atingindo não o causador do conflito ou quem está envolvido diretamente. Houveram aí situações que gente que estava só tentando sobreviver no meio da guerra acabou sendo atingida aí por ações da OTAN. Então, há quem questione ainda a existência dela e como ela age nos dias de hoje,
tá certo? Então, ó, esse pedacinho aqui eu vou até ler para poder ir parando e explicando para vocês, que acho que faltou a gente conversar um pouquinho disso aqui, né, ó. Então, a dinâmica do poder mundial modificou-se sensivelmente nos últimos anos da era bipolar, em medida que a importância relativa que se atribuía ao elemento militar diminuiu em benefício dos elementos econômicos, tecnológico e político-diplomático. Então, assim, aqui ele já fala. Lá no início, eu já até comentei com vocês também, né? No início, e até meados da década de 80, vamos dizer assim, a questão do desenvolvimento tecnológico aí para a produção de armas e da corrida espacial, né, das tecnologias para ganhar o espaço, eram dois elementos que eram muito fortes na Guerra Fria, né? Essa disputa para ver quem chegava primeiro, para ver quem era melhor e para quem acabava demonstrando superioridade tecnológica nesses campos. Então, isso foi, durante muitos anos, o combustível da Guerra Fria. Mas quando a gente está adentrando em meados dos anos 80 e caminhando para o fim desse período, né, que termina em 1991, essa importância desse domínio tecnológico para produzir armas, por exemplo, isso vai perdendo força, vai perdendo valor. Ninguém liga mais, né, se os Estados Unidos conseguiu criar um míssil teleguiado ou se a Rússia inventou uma bomba atômica mais poderosa do que a gente já conhecia. A Rússia não, perdão, a União Soviética. Então, assim, essa disputa, ela começa a perder o sentido e perder espaço, porque a situação econômica, né, os aspectos econômicos dos países, tecnológicos no sentido de não tecnologia de guerra, mas tecnologia que melhoram a vida, a tecnologia que melhora a vida do homem na Terra, né? E as relações político-diplomáticas. Então, assim, ter boas relações com seus vizinhos, com países que são ou podem vir a ser grandes parceiros comerciais. Esse tipo de coisa começa a ter mais importância do que realmente ter a arma mais poderosa. E isso é um sinal de que o mundo está começando a passar por uma mudança. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Ô, professora, repete um pouquinho, porque os cachorros aqui estão atrapalhando. Tá bom, então vamos de novo. A gente estava falando, né, do mundo bipolar, a ideia dos dois polos, né? O polo liderado pelos Estados Unidos, que era o capitalista, e o polo liderado pela União Soviética, que era o socialista. Durante a maior parte da disputa da Guerra Fria, tinham dois aspectos ali que eram muito fortes, que era a corrida espacial, né? Então, desenvolver tecnologia para quem e tentar chegar no espaço antes do outro, e a corrida armamentista, então, desenvolver tecnologias para criar armas de guerra, certo? A corrida espacial, ela meio que acaba a partir do momento que o homem pisa na Lua. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, quem ganha a corrida espacial são os Estados Unidos, porque eles foram os primeiros a pousar na Lua. Na verdade, essa foi uma disputa bem interessante, né? Porque os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita, então colocaram alguém, né, um ser humano fora da Terra, antes dos Estados Unidos, e esse tipo de coisa foi acirrando, então as disputas eram bem interessantes. E o ápice, com certeza, foi chegar à Lua. Então, depois que o homem chega na Lua, a corrida espacial ela perde um pouquinho da força e da significância, né? E, ao mesmo tempo, existia ali uma corrida armamentista. Então, também, quem desenvolvia o melhor míssil, a melhor arma, e com isso, obviamente, né,
transmitir aí uma espécie de controle através do medo, né? Então, você sabe que seu inimigo produziu lá uma ogiva nuclear super potente. Você vai pensar duas vezes antes de cutucá-lo, né, e provocá-lo, porque de repente, ele pode querer usar essa arma em você. Então, assim, esse domínio tecnológico de armamento também foi muito forte. Só que quando estava chegando já para o final desse período, então, isso foi assim até meados dos anos 80, até 1984, 85. A partir dali, começa a se mudar o foco do que era importante naquele momento. Já não importava mais quem estava chegando no espaço ou quem tinha desenvolvido a arma mais poderosa, porque as relações entre os países estavam mudando nesse período. Então, a gente observou uma substituição. Então, em vez da corrida espacial e da corrida armamentista, as questões econômicas começaram a tomar um espaço maior nas relações entre os países, o desenvolvimento tecnológico, e aí não o mesmo que acontecia nas corridas, mas o desenvolvimento de tecnologias que melhoram a vida do ser humano na Terra. E as questões das relações político-diplomáticas. Então, entre os países, né, existia a vontade de estabelecer boas relações com seus vizinhos, com seus futuros parceiros comerciais. Essas relações, elas eram importantes, né? Construir esses laços era importante naquele momento. Então, a gente vê uma mudança. No final da Guerra Fria, o que motivou o maior tempo da guerra deixou de ser importante, começou a dar lugar a coisas mais novas, justamente porque o mundo estava passando por uma transformação. Ficou um pouco mais claro, Paulo? Professor, eu entendi, tipo assim, que a senhora está falando que na Guerra Fria o que era importante era a corrida espacial e armamentista. Aí lá para os meados dos anos 80, a senhora estava falando que eles deixaram de lado isso daí, só que eu não entendi o que eles começaram a fazer. Eles começaram a se preocupar com outras características aí. Então, em vez de se preocupar em produzir a melhor arma, eles começaram a se preocupar em ter uma boa relação com um outro país que podia fazer negócio com ele. Tá? Se preocupar em desenvolver tecnologia, como eles vinham desenvolvendo ao longo dos anos, mas não tecnologia só para criar destruição ou para conquistar o espaço. Tecnologias para poder melhorar justamente essa relação entre os países. Por exemplo, a ideia de melhorar as tecnologias de telecomunicação. Então, a gente vai começar, tipo, por exemplo, os primeiros celulares, eles vão surgir no fim dos anos 80, início dos 90. Aqueles famosos tijolões, né? Ou aquele que tinha dentro do carro. Então, algumas tecnologias que a gente utiliza hoje começam a surgir nesse período. Muda-se o foco. Então, o foco não é mais simplesmente ganhar do outro, mas sim melhorar a vida do ser humano. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Sim. Essa alteração, então, mudar esse foco, né, do que deveria ser prioridade, conduziu a passagem da fase da confrontação à fase de negociação entre as prioridades, a fase de negociação nas relações entre as principais potências mundiais. Assim, no início do século XXI, vivemos um sistema internacional multipolar, composto por multiblocos econômicos, entre eles a União Europeia, com diversos centros políticos, mais ou menos autônomos, com destaque para os Estados Unidos, para a Rússia, a União Europeia, a China e o Japão. Então, assim, para terminar o período da Guerra Fria, os países envolvidos mudam a postura,
a gente falou um pouquinho na outra aula da reunificação da Alemanha nos anos 90, e como a Alemanha se torna uma das principais economias da Europa. Inclusive, a gente falou disso também, que esse acabou sendo esse fato da Alemanha se reestruturar dessa forma foi um dos motivos que levaram ali à criação da União Europeia também, num primeiro momento, pelo temor, né, de ver a Alemanha poderosa novamente e de que eles pudessem querer reviver algumas situações aí do passado recente deles. Então, a gente vê exatamente o quê? O mundo deixa de ser bipolar, então deixa de ser dividido entre capitalista e socialista, e passa a ser multipolar. Então já não é mais só Estados Unidos e União Soviética. Tem outros agentes, outros polos econômicos de importância. E aí ele cita para a gente aqui, né, que a própria Alemanha e aí aqui o texto traz para a gente na perspectiva da União Europeia. A China, a gente não precisa nem falar, porque estamos aqui presos, dependentes da China. O Japão, né? Então, esses países, eles começam a ter uma centralidade nas relações econômicas. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Bom. Ô, gente, a nossa aula termina 10h55. 10h55, né? Obrigada aí pela ajuda. Opa, acho que eu fiz coisa errada. Ai, meu Deus, peraí. Só um minutinho. Oi, gente, é o seguinte. Aí, aqui mesmo no caderno do aluno, a gente tem, né, algumas questões a respeito disso que a gente falou, né? Então, ó, qual a diferença de um sistema bipolar e um sistema multipolar? Nossa, acabei de falar isso, né? Então, Professora, Oi. desculpa atrapalhar, mas a senhora removeu o Eric? Eu removi o Eric e eu vou conversar com ele depois. Eu sou tutora dele, tá, Ana? Tá, desculpa. Tudo bem. Professora, bipolar Ah, esqueci o que era, professora. Bipolar Não é tipo duas personalidades, sei lá? Não é personalidade, gente. Aqui nós não estamos falando lá do transtorno bipolar de personalidade. Nós estamos falando da organização do mundo. Então, o bi é 2, sim, né? Só que são 2 polos. Aí, no caso lá, no primeiro momento, né? São polos ali ideológicos, né? Um lado que representa o capitalismo e o outro que representa o socialismo. Certo? Aí, quando ele vira multipolar, professor, é que começa a surgir outros... Não sei, não sei como posso dizer, professor. Outros polos. Gente, é só vocês observarem o prefixo aí da palavra, né? Bipolar, 2. Multipolar, vários. Então, né? Essa questão que vocês vão ter que abordar nessa pergunta aí do exercício, tá? Gente, só um minutinho, deixa eu só dar uma orientação aqui, rapidão. Enquanto isso, vocês deem uma olhada aí nas perguntas que estão projetadas, e aí se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das questões, vocês já perguntam que eu já explico. Só pra mim que a prof travou? Ela não travou, eu acho que é para fazer as questões. Não sei. É para dar uma olhada, ela falou. Ela falou só pra gente dar uma olhada.
Sei lá. Que ela Isso, tá resolvendo um negócio lá. eu só fui dar um recadinho aqui. Então, assim, deixa eu pedir para vocês darem uma olhada nessas questões. Então, eu vou até ler aqui rapidinho com vocês, que daí pelo menos dá uma luz para vocês resolverem e depois postarem lá para mim, tá certo? Então, então a primeira aí eu já meio que cantei, né? O bipolar e o multipolar. A B, de acordo com o texto, o que caracteriza o sistema político que vivemos hoje? Aqui eu ainda faço um parêntese, eu acho que faltou a palavra nessa pergunta, o sistema econômico que a gente vive hoje também, que é qual mesmo, nono ano? Capitalista. O capitalista. Então, vocês vão, a partir do texto, e esse texto é curtinho, vocês vão tentar falar quais são as características aí que fazem o nosso mundo se organizar hoje, né, a partir dessa perspectiva capitalista. Segundo o texto, a força militar deixou de ser o elemento fundamental na relação entre os países. Quais elementos seriam mais importantes agora? Isso também a gente falou agora, né? Explicou o que deixou para lá a corrida armamentista e passou a prestar atenção em outras questões. D. O Brasil se enquadraria em qual dos 4 tipos de atores internacionais do sistema bipolar citados no texto? Explique a sua resposta. Essa parte foi aqui o que a gente leu semana passada, né? Quais são os 4 atores? Os polos Estados Unidos e União Soviética, que são 2 atores nacionais essenciais, porque tudo já girava em torno deles. Os blocos da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que são atores transnacionais e que tinham a ver aí com o poder militar. A ONU, que é um ator universal, que é esse que vocês vão pesquisar por trabalho. Os países não alinhados, países não comprometidos com nenhum dos 2 blocos. Então, dentro desses 4, onde é que será que o Brasil estava envolvido? Então, isso que vocês vão pensar um pouquinho nessa questão. E a E está pedindo aqui, né? Pesquisa em sites, materiais disponíveis, o papel da Organização das Nações Unidas em 2 momentos citados no texto. Na última metade do século XX, então pós-Segunda Guerra, e no início do século XXI, que é o período atual. Então, aqui, gente, a E, na verdade, é para vocês, isso aqui já vai ajudar no trabalho do bimestre. Então, essa vocês não precisam me entregar, mas vocês podem usar aqui esse direcionamento para ajudar na pesquisa de vocês para o trabalho. Entenderam? Sim. Sim? Então, o que vocês vão precisar entregar para mim? Da A até a D, tá certo? A E não precisa entregar, porque ela, na verdade, vai estar inserida dentro do trabalho do bimestre. Ok? Ok. Beleza. Bom, aqui, pessoal, essa parte aqui da atividade 4, veja que eu estou aqui nessa parte agora, eu estou muito mais preocupada não com vocês simplesmente resolvendo os exercícios, mas que a gente retome alguns conceitos. Porque a multipolaridade, né? Então, o surgimento de novos polos quando acaba a Guerra Fria está diretamente ligado ao processo de globalização. E vocês já estudaram globalização ano passado, não estudaram? Sim. Acho que sim. Sim, né? Então, assim, um outro termo que é muito presente quando a gente vai estudar esse período, né? Quando termina o mundo bipolar e o mundo se reorganiza na multipolaridade, que a gente fala da nova ordem mundial. Então, olha só. Se existe uma nova ordem mundial, né? Se eu estou falando que tem uma nova ordem mundial, quer dizer que existia uma antiga ordem, né? Tinha um jeito anterior de se organizar. Então, aqui, né? A ordem anterior, né, a velha ordem mundial, era o mundo bipolar.
com o fim da Guerra Fria, a gente fala do mundo multipolar e da nova ordem mundial, né? Inclusive, esse termo nova ordem mundial, ele foi proferido pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, tá? O Bush pai, num congresso a respeito de relações econômicas. Ele trouxe esse termo que acabou ficando aí dentro das relações construídas aí no fim da Guerra Fria, e acabou virando um conceito realmente dentro da geografia, que é essa ideia de que o mundo está se organizando de novo para continuar aí, né, para seguir com as suas relações com o fim da Guerra Fria. Então, assim, quando tudo isso acontece, quando esses polos novos surgem, a gente começa a observar, né, das relações entre os países, muito mais do que relações econômicas, mas a gente começa a observar que transformações políticas, transformações culturais, tecnológicas, porque se a gente for pensar, por exemplo, surgimento da internet, ela é do início dos anos 90. Então, só para vocês terem noção disso que a gente tem na palma da nossa mão num celular hoje, essa rede que foi construída, em 1992, ela só existia dentro das grandes universidades. Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui em Campinas, só tinha internet dentro da Unicamp. Então, assim, é meio absurdo a gente pensar isso nos dias de hoje. Por quê? Porque essa é uma tecnologia que está totalmente disseminada, né, entre a população. Vocês mesmos, né, vocês são uma geração que nasceu no mundo que isso já era comum. Vocês nasceram num mundo onde ter internet é a mesma coisa de você pagar a conta de luz e a conta de água. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? É diferente, por exemplo, da minha geração, né? Eu sou uma criança nascida nos anos 80. Então, eu nasci num mundo que não tinha esse tipo de coisa, que não tinha internet. A comunicação era feita por cartas, então você tinha um amigo longe, você tinha que escrever uma carta, pôr no correio, esperar o correio entregar, a pessoa fazer a mesma coisa, esperar chegar a resposta para você. Ou usar telefone, que também não era uma coisa que estava disseminada. Quem tinha telefone nos anos 80 eram famílias que tinham uma boa condição econômica. Então, famílias mais pobres não tinham telefone em casa porque era caro ter um telefone. Se vocês conversarem com seus pais, com seus familiares sobre isso, eles vão conversar com você a respeito. Por exemplo, na minha casa mesmo, eu tenho recordação que o meu pai fez uma poupança, ele passou anos guardando dinheiro para poder comprar uma linha de telefone para minha casa. Hoje, vocês vão, sei lá, liga na Vivo e pede um telefone fixo, custa R$ 40 ter um telefone fixo em casa. Ô, professora, é igual, tipo, televisão colorida que meu pai falou que, tipo assim, que ele nasceu nos anos 70. Aí ele falou que só, assim, antes era só preto e branco. Aí ele falou que quando lançou a televisão colorida, poucas pessoas tinham. Ele falou que só, tipo, meio que a tia dele tinha. É bem isso mesmo, Paulo. Então, tem várias tecnologias que hoje, para a gente, são muito comuns, né? Tipo, a gente nem pensa muitas vezes que, nossa, como é que era antes disso aqui existir? Mas que quem viveu a transição, eu acho muito interessante pensar essa perspectiva. A minha geração, então, quem nasceu durante os anos 80, acompanhou essa transformação muito clara. Eu não falo assim, óbvio que as pessoas mais velhas que eu, por exemplo, elas não viram isso acontecendo? Elas viram sim, mas a relação delas com essas tecnologias hoje é um pouco diferente, por exemplo, da relação que a minha geração tem, né?
A gente, né, até na internet, né, que vira até motivo de piada, né? Mas a gente sabe que as pessoas um pouco mais velhas, por vezes, têm um pouco mais de dificuldade de lidar com as coisas que vocês, por exemplo, usam com a maior facilidade. Então, essa diferença geracional também influi na maneira como a gente vai lidar com essas tecnologias. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que a partir dessa nova ordem mundial, a partir do mundo bipolar, a gente vê essa integração, essa aproximação dos países com mais intensidade. E justamente essa aproximação, ela promove, né, mudanças aí de ordem não só econômica, mas de ordem cultural, de ordem política, transformações de sociedade. Tudo isso acontece a partir dessa aproximação. E a existência desses meios de comunicação que nos permitem, né, falar com pessoas que não necessariamente precisam estar no mesmo espaço que a gente, foi o que possibilitou isso que a gente chama de globalização hoje. Tá certo? Gente, até aqui tudo bem? Sim. Então é o seguinte, eu vou finalizar aqui, ó, faltam 4 minutos, eu vou encerrar, vou colocar para vocês lá no Google Sala de Aula depois, o espaço para vocês entregarem essas questões de hoje que eu mostrei para vocês, e a gente segue na próxima aula com esse tema, tá? Para a gente poder aí sim entrar falando da China, ok? Deixa eu interromper. Nossa, professora, na minha avó tem um